As forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram hoje uma mega operação. O foco foi em criminosos do Comando Vermelho. Pelo menos 2.500 policiais participaram desta ação para realizar mandados de busca e apreensão em localidades da capital fluminense. A ação é resultado de um ano de investigações envolvendo também o Ministério Público do Rio de Janeiro e busca desarticular lideranças do Comando Vermelho. De acordo com as informações mais recentes, 60 pessoas foram mortas na operação. 4 delas são policiais, segundo a Polícia Civil. Há também registros de policiais e moradores baleados. Mais de 80 pessoas foram presas. Pelo menos 31 fuzis e rádios comunicadores também foram levados pelos agentes. Mais de 200 quilos de droga foram apreendidos, de acordo com informações da polícia. Criminosos reagiram à operação com troca de tiros, segundo informações da Polícia Civil do Rio. Ao avistar a polícia, homens armados utilizaram até drones para atacar os agentes, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio. Bom, pânico que as pessoas devem ter visto. Parece um cenário de guerra. A gente ouve ao fundo, ó, vários tiros, bombas também, muito barulho, o que assustou muito as pessoas. E a gente está vendo essa operação que, com 60 mortos, não dá para chamar de outra forma senão de desastrosa em Síria. Pois é, André, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que o estado não contou com o apoio do governo federal e fez duras críticas, afirmando que as forças de segurança estão sozinhas em uma guerra. E essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder inclusive as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está talvez sim excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. Pois é, Cláudio Castro disse também que espera desarticular a facção Comando Vermelho com as operações que estão em andamento. Ele afirmou que as ações desse grupo criminoso têm apoio de recursos, muitos recursos, e voltou a falar que é necessário a união do governo federal para combater as organizações criminosas na capital carioca. Até pelo tamanho da resposta, quando essa resposta é muito forte, como está sendo hoje, é um indício real de que tem lideranças importantes ali. Esse indício está muito claro, desde que eles têm uma tendência de, quando tem liderança, de fugirem rapidamente, não irem tanto para o confronto. Como eles foram muito para o confronto e já tem nas redes avisos mandando fechar a rua, mandando os irmãos da facção ajudarem, isso é um grande indício de que há altas lideranças lá. Sobre a questão dos drones, o repeteco do que eu venho falando. O Rio de Janeiro não produz essas armas, não produz essas drogas, não produz esse poder bélico,
Esse poder bélico está entrando pelas fronteiras, esse poder bélico está sendo financiado via lavagem de dinheiro, e por isso essa integração é tão importante. Deixar claro que recentemente a Polícia Federal fez uma grande operação e nós elogiamos quando ela foi feita, e elogiaremos sempre que a gente conseguir bloquear arma, bloquear dinheiro, bloquear droga. Isso aqui não é uma briga política, na verdade é um clamor por ajuda. As forças de segurança do Rio de Janeiro estão sozinhas. O Ministério da Justiça emitiu uma nota afirmando que atendeu a todos os pedidos realizados pelo governo do Rio de Janeiro e destacou que a Força Nacional de Segurança atua no estado desde 2023. Vamos ver, portanto, um trecho dessa nota que foi publicada hoje com essas alegações. Vou pedir para colocar na tela para a gente acompanhar, né, o que disse, portanto, aí o governo, né? Em cooperação com o Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública mantém atuação no estado desde outubro de 2023 por meio da Força Nacional de Segurança Pública, conforme previsto na portaria MJSP. Tem o número ali, os detalhes, de 12 de dezembro de 2023. A operação segue vigente até 16 de dezembro de 2025, podendo ser renovada. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem atendido prontamente a todos os pedidos do governo no estado do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional do Estado, em apoio aos órgãos de segurança pública federal e também estadual. Desde 2023, foram 11 solicitações de renovação da Força Nacional de Segurança Pública no território fluminense, todas acatadas, portanto, segundo essa nota do governo federal. André. Pois é, gente, as buscas foram feitas nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. A operação usou 2 helicópteros, 32 veículos blindados e 12 carros de destruição, além de drones e ambulâncias. Durante a tarde, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre a operação e disse que não recebeu nenhum pedido de ajuda para as ações de hoje. O governo federal tem atuado intensamente, seja com investimentos na área da segurança pública, com fornecimento de armas, de equipamentos, seja na parte prisional também, onde temos investido muitos milhões. Recentemente, no começo desse ano, o governador Cláudio Castro esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo a transferência de líderes das facções criminosas para as penitenciárias federais de segurança máxima. Foi atendido, nenhum pedido foi negado. Agora, a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos estados. Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da segurança pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também com as forças municipais. O compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente, é isso que nós estamos precisando. O crime organizado hoje é um fenômeno, ou é uma patologia extremamente preocupante, não é mais um fenômeno só local, é nacional e até global. Então é por isso, inclusive, que o Brasil tem uma série de acordos e tratados internacionais, dos quais participa, de combate à criminalidade organizada. O ministro já dá para fazer uma avaliação da operação do Rio de Janeiro, dizer se foi bem sucedido ou não? Olha, eu estou aqui à distância do Rio de Janeiro e fora de Brasília também, tenho acompanhado pelos jornais. Eu sei que foi uma operação bastante cruenta, segundo notícias, tem mais de 80 mortos. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. Não
recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Dezenas de escolas tiveram que ser fechadas durante a operação. Na região do Complexo do Alemão, 29 escolas foram impactadas e no Complexo da Penha, 17, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Olha, gente, são 6 unidades de atenção primária de saúde que tiveram as atividades suspensas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Outras 4 unidades mantiveram funcionamento, mas sem atividades externas e visitas domiciliares. A gente estava acompanhando umas imagens aí que estão chamando muita atenção na internet. São cenas, como eu disse aqui no início do jornal, são cenas de guerra absolutamente assustadoras. E quem está no Rio de Janeiro agora, nesse momento, e vai conversar ao vivo com a gente também, é o colunista aqui de O Tempo, que é o nosso colega, o Bruno Volocha, a quem eu dou muito boa noite, Bruno. Bem-vindo, você que está sempre falando de esporte, agora vai trazer uma notícia ruim aí da nossa cidade maravilhosa. Infelizmente, essa ação absolutamente assustadora da polícia, com pelo menos 60 pessoas mortas. O ministro disse ele 80, mas eu acho que ele se confundiu, que ele estava falando do número de pessoas presas, né? Como é que vocês estão vendo aí no Rio essa operação? É uma operação de guerra. A cena que a gente viu ali agora com aquelas fumaças pretas subindo são assustadoras, né, meu caro? Uma boa noite para você, apesar das circunstâncias aí, né? Boa noite, André. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês. Lamentavelmente, nessas circunstâncias, claro que eu gostaria que vocês abrissem um programa para a gente poder falar do lindo Réveillon, da cidade que já foi maravilhosa, ou do Carnaval, que é super popular, mas trata-se da realidade. E a sensação que a gente tem, o sentimento, é de angústia, medo, insegurança, e simplesmente nós viramos reféns. Hoje, nessa terça-feira, o cidadão comum, ele é refém. Ele não pode, nos privaram do direito básico. Qual é o direito básico? De ir e vir. Acho que essa operação, eu não sou especialista, mas essa operação ela é tardia porque a bandidagem, ela lamentavelmente já tomou conta da cidade do Rio de Janeiro, mas há muito tempo. Acho que se a operação fizesse feita há 20 ou 25 anos atrás, talvez nós tivéssemos um pouco mais de paz no Rio. O cenário que a gente viu hoje, você tem 100% de razão, é guerra mesmo, não é ficção, aquela coisa que você vai ao cinema, você assiste em casa, na televisão, não, é guerra mesmo. Lamentavelmente, alguns policiais mortos, o que infelizmente não causa nenhuma surpresa, porque trata-se de uma guerra, e na guerra morrem inocentes como morreram inocentes. E me causa uma enorme estranheza essa questão política também, como é que o governo federal não sabia dessa ação, uma ação gigantesca dessa, com mais de 2.500 policiais envolvidos. Mas, enfim, essa é uma questão política e não é minha área, essa questão política, só acho muito estranho. E o que a gente viu hoje no Rio de Janeiro foram as vias expressas totalmente bloqueadas, Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha. Eu até comentei no Tempo Esporte que se a gente tivesse jogo de Libertadores amanhã, que na verdade aconteceu na quarta-feira passada, evidentemente o jogo seria cancelado, não há a menor condição de você circular nas ruas do Rio de Janeiro. E aí fico imaginando o cidadão comum, como citou agora o Lewandowski, não podendo ir trabalhar. Aquele cara que precisa trabalhar, precisa ganhar o seu pão de todo dia, não pode sair de casa para trabalhar. E o mais preocupante, André, é que pessoas do bem vivem também nas favelas ao lado do Comando Vermelho. Então essas pessoas tiveram que, como eu vi vários depoimentos, inclusive aqui, de crianças, pais, senhoras se escondendo debaixo da cama, querendo viver. Estarrecedora a situação, é muito triste essa situação no Rio de Janeiro e tomara que a gente possa viver dias de paz depois dessa ação de hoje. O que eu sinceramente coloco em xeque, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã ou quinta-feira, lamentavelmente, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Espero que eu tenha dado um breve resumo do que eu pude constatar sempre dentro de casa. Tá certo. O Bruno continua conosco. O Bruno Volocha, que é jornalista esportivo, colunista de O Tempo também, porque agora nós vamos convidar para essa conversa aqui
o especialista em segurança pública Berlinque Cantelmo, a quem eu já dou as boas-vindas. Já agradeço por participar conosco aqui no Tempo News de hoje, Berlinque. E eu já te começo te perguntando como que você avalia o contexto, né, que levou o Estado, o Rio de Janeiro, a realizar uma operação dessa magnitude como essa de hoje. Boa noite, querida. Boa noite a todos os espectadores do Tempo News. Olha só, uma análise de conjuntura seria muito ampla e talvez nós não teríamos tempo para tratar sobre tudo isso em razão do nascedouro, inclusive, do problema, que é, de fato, a estruturação das organizações criminosas. Mas essa mega operação de hoje faz parte, inclusive, de uma política continuada de intervenções que vem sendo levada a efeito há um ano pelo governo do Estado do Rio de Janeiro na operação que é denominada contenção. E por que contenção? Porque, de fato, há um ano, as forças policiais do Estado do Rio de Janeiro, inclusive com a aquiescência do Ministério Público e do Poder Judiciário, vem desenvolvendo investigações de detecção de alvos específicos que ocupam determinados cargos de gestão nessa organização criminosa, que eu vou até me abster de falar o nome para não ficar fazendo propaganda aqui para a Marginal, e peço licença e desculpa pela terminologia, mas o que acontece de fato é o seguinte: dentro do escopo da operação contenção, hoje, efetivamente, essa mega operação foi desenvolvida para nada mais, nada menos do que dar efetivo cumprimento a mais de 100 mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. E é lógico, diante de toda essa perspectiva de estruturação do crime organizado, seria impossível que as forças policiais não fossem recepcionadas por ofensores motivados, fortemente armados. Inclusive, me valendo agora da fala do colega que me antecedeu aqui, né, embora seja do esporte, trouxe aqui uma colocação muito pertinente. É uma intervenção policial oportuna, porém tardia, do ponto de vista de contingenciamento do avanço da capilaridade de determinadas organizações criminosas. E, inclusive, informações de segurança pública das forças persecutórias do Rio de Janeiro dão conta de que essa organização criminosa, essa facção especificamente, além de comandar ali os territórios relacionados ao Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, traz consigo uma autonomia territorial de adjacências que remontam quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, é praticamente, basicamente, um Estado paralelo, sedimentado e instalado sob uma perspectiva de anomia. E o que seria isso? Anomia é a construção de uma sociedade paralela que não segue determinadas regras comuns aos demais cidadãos de bem. E é lógico, o resultado não poderia ser outro. E se, de fato, nós temos mais de 60 mortes, e levando em consideração que talvez essas 60 mortes estejam correlacionadas aos agentes do tráfico, aos componentes da organização criminosa ou aos alvos dos respectivos cumprimentos de mandado de prisão, esse número segue a proporção da quantidade de armas de grosso calibre que foram apreendidas até então. Se não me engano, nós temos quase que uma centena de fuzis apreendidos até agora, e todos nós sabemos que trata-se de um armamento de grosso calibre, de uso restrito, e levando em consideração que, inclusive, se nós tivermos que criar um paralelo em analogia, senhores, existem unidades de polícia militar que não têm 1/3 dessa quantidade de fuzis à disposição da tropa para patrulhamento ordinário, com a exceção das unidades de policiamento especializado, né? Agora, do ponto de vista social, é tudo muito lamentável, porque, embora essas localidades estejam ali coordenadas por essa facção criminosa, nós não podemos também deixar de levar em consideração que tanto o Complexo do Alemão quanto o Complexo da Penha e adjacências também são habitados por cidadãos de bens, por pessoas de bem, por pessoas que necessitam morar nessas localidades, que, a bem da verdade, deveriam estar guarnecidas por aquela perspectiva sonhadora do artigo 144 da Constituição, que diz que segurança pública é dever do Estado, né? Mas, enfim, infelizmente, lamentavelmente, não é essa a realidade do Rio de Janeiro e especificamente desses territórios que, inclusive, se encontram estrategicamente num ponto ali de fluxo, alto fluxo de veículos, uma via de trânsito rápido, a linha amarela que liga
o centro do Rio de Janeiro, a Zona Oeste, a Barra da Tijuca, enfim. Então, além dos moradores, as pessoas que precisam usar essa via de trânsito rápido ali estão sendo diuturnamente submetidas. É isso mesmo, ali a Avenida Brasil sobe e pega a linha amarela lá em cima, próximo ali de Vigário Geral. Essas pessoas que precisam transitar por essa via de trânsito rápido passam por esse tipo de exposição, né, de perigo de risco de vida, perigo de risco à integridade física e por aí vai. Boa noite, Ana Paula, aqui de Brasília. Eu queria perguntar para o senhor a respeito da PEC da segurança pública, né? A gente vê uma grande disputa, uma grande polêmica entre essa proposta do governo federal, que diz que vai melhorar essa articulação entre a União e os estados na questão da segurança pública, e os governadores são contra, dizem que é uma interferência ali na competência do estado. Eu queria a avaliação do senhor. O senhor acha que essa proposta ela pode melhorar essa articulação e o combate ao crime organizado? Olha, querida, essa proposta pode melhorar se de fato houver a execução específica de cada ponto delimitado ali no texto dessa emenda à Constituição, incluindo o aparelhamento do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. Mas olha, para esse tipo de circunstância, para esse tipo de contingenciamento imediato do avanço do crime organizado, independente de qualquer PEC, independente de qualquer modulação constitucional ou legal, o que de fato as agências de investigação, as forças de segurança pública já deveriam estar fazendo há muito tempo, seria estabelecer determinadas forças integradas de combate específico a isso. A exemplo de Minas Gerais, que tem a figura do GECOC no Ministério Público, contando com a interlocução de várias forças de segurança pública ao mesmo tempo, incluindo a Polícia Federal, as próprias FICO, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que funcionam muito bem em Minas Gerais, já poderiam estar sendo efetivamente difundidas ali no estado do Rio de Janeiro, sem qualquer tipo de vaidade. E não estou falando que não acontece. Acontece, e nós já podemos vivenciar ali uma série de operações conjuntas entre Polícia Federal, Ministério Público Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive com o uso do portfólio do BOP, Ministério Público Estadual, etc. e tal. Mas isso, infelizmente, não é uma rotina, não é, de fato, algo que faz parte de uma política de Estado voltada para não só contingenciar, mas para erradicar esse Estado paralelo que se instaurou ali no Rio de Janeiro. Pois é, chama de novo aqui o Bruno Volosch para voltar mais uma vez com a gente aqui. Bruno, você que está aí no Rio de Janeiro, além de um astro do esporte, também é jornalista, né? Formado aí em jornalismo. Eu vou trazer uma declaração aqui, ó, que o Cláudio Castro, ele disse que espera desarticular a facção Comando Vermelho com as operações que estão em andamento. Comente isso, porque vou te passar uma bola difícil, porque Comando Vermelho, a gente está falando de uma das maiores facções criminosas que já existiram no nosso país. Ele disse que acha que vai conseguir desarticular com esse tipo de ação. Eu sou um otimista de nascimento, mas eu gostaria de ter esse otimismo dele. Parece que ele não conhece a cidade que ele governa. Eu, assim, acho que essa ação de hoje foi espetacular. Ela era necessária, como a gente já frisou aqui há muito tempo, não é de hoje, mas assim, terminar de uma hora para outra, eu, graças a Deus, eu só tive uma oportunidade na minha vida de ir ao morro e trabalhando mesmo assim, para não voltar nunca mais. Foi uma experiência, enfim, eu estou aqui, graças a Deus, trabalhava em uma outra emissora, mas assim, acho muito difícil que de uma hora para outra, como se fosse um toque de mágica, você acabasse com todos os bandidos, você aniquilasse todo o mal. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Acho que foi uma atitude interessante, concordo com o que foi dito agora com muita propriedade. Claro que os bandidos não podem ser avisados. Olha, daqui a pouquinho, tá, às 6h30, se vocês permitirem, nós vamos invadir aí o morro, vamos fazer uma leve operação, por favor, se renda. Não tem conversa com os bandidos, evidentemente que não. E tem um outro detalhe que eu gostaria de comentar, que é o seguinte:
O prefeito disse agora há pouco que o Rio entrou no estágio 2, né? Enfim, a gente está no estágio 50, não sei nem qual estágio que nós estamos, e que recomenda-se evitar deslocamentos. A gente está até evitando deslocamento há muito tempo. Ou você acha que quem vive no Rio de Janeiro pode ir ao cinema ou ao teatro com a esposa, normalmente um sábado de noite? Claro que ninguém mais, ou pouquíssima gente faz isso. Mas por que a gente não faz mais isso? Porque você não tem segurança. Eu vou dizer um pequeno detalhe, esses roubos que acontecem também aí em Belo Horizonte, e no Brasil inteiro, de celulares. Um dia eu conversei com um policial e disse o seguinte: olha, o que adianta eu prender ele? Porque daqui a pouco na outra esquina tem outro roubo, e assim por diante. Então, assim, é muito difícil para quem vive no Rio de Janeiro assistir ao vivo a impunidade. Sofre mais, não é quem tem carro, é quem frequenta o metrô, barca, trem, BRT, é todo mundo. Então, assim, nós não estamos no estágio 2, prefeito, estamos no estágio 100, 200. Nosso estágio há muito tempo não é mais o estágio 2, lamentavelmente. Tá certo, a gente volta a conversar também agora com o especialista em segurança pública, Berlink Cantelmo. Berlink, a gente trouxe agora há pouco, inclusive, uma fala do governador Cláudio Castro, falando que está sozinho nessa guerra, que não teve apoio do governo federal. Por outro lado, o ministro da Justiça dizendo que não sabia, que não foi comunicado, né, dessa ação. Qual que é a sua avaliação dessa situação, hein? Olha, eu penso que o momento não é adequado para narrativas políticas e, sobretudo, narrativas de atribuição de culpa ou responsabilidade a quem quer que seja. O que me chama a atenção nessa circunstância é o ministro Ricardo Lewandowski falar que não está sabendo de uma operação que vem sendo desenhada há um ano. Inclusive, essa mega operação de hoje nada mais é do que um desdobramento, mais uma fase da operação contenção que vem sendo desenvolvida fora do ambiente pragmático, do ambiente executório, de acordo com as agências de inteligência, com as forças de segurança pública, com o Ministério Público e o Judiciário. Será que o ministro, de fato, não ficou sabendo que mais de 100 mandados de prisão foram, de fato, expedidos? Será que essas operações precisam se recobrir de tanto sigilo assim, ao ponto do ministro de Justiça e Segurança Pública não tomar conhecimento que esse tipo de política pública está sendo implementada ali no Rio de Janeiro, até mesmo para preparar um contingente, por exemplo, da Força Nacional para dar cobertura, ou até mesmo para se preparar, considerando a realidade do Rio de Janeiro e outras ocasiões, para montar uma articulação com o presidente da República com relação à aferição e à necessidade da decretação de um GLO, um decreto de garantia da lei e da ordem com a aplicação das Forças Armadas nas atividades de segurança pública para apoiar esses pouco mais de 2.500 agentes de segurança pública que foram alocados hoje, que inclusive conta agora com um quantitativo menor em razão da perca do Eber, militar honrado que compunha o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP do Rio de Janeiro, militar altamente qualificado, militar altamente preparado e treinado. E um tópico interessante com relação a isso. Ontem, na noite do dia 27, na noite de ontem, nós acompanhamos um episódio em uma comunidade do Rio de Janeiro, a comunidade da Quitanda, onde esses indivíduos coligados a essa facção criminosa, inclusive, tiraram a vida de uma senhora de 60 anos, numa covardia fora do comum. Então, enfim, eu procuro aqui pautar as nossas análises por uma perspectiva de ponderação, mas, infelizmente, o Rio de Janeiro e a sua realidade de segurança pública já não nos dão mais condições de esperar uma ação mais equilibrada do ponto de vista de persecução operacional em resposta imediata a ofensores motivados com esse tipo de características que compõem essa facção criminosa. O senhor comentou da GLO, ela não foi pedida, né, pelo governador Cláudio Castro. O senhor acha que seria o caso de ter pedido esse instrumento previsto na Constituição nesse tipo de caso? Olha, nada obsta de, nos próximos dias, essa ser a consequência natural, né, um desdobramento natural em razão da gravidade e da proporção dessa mega operação de hoje. Agora, analisando por outro lado, do ponto de vista político e até num cenário eleitoral, em razão do ano que vem, por quê? Porque o decreto de GLO, ele, trocando em miúdos, nada mais seria do que uma declaração de falência, de ineficiência e deficiência da estrutura administrativa estadual, pedindo um socorro, um apoio ao governo federal. Pensando
no bem maior, no bem comum, que é o bem da sociedade, nada obsta do governador do estado do Rio de Janeiro provocar a presidência da República para que esse decreto do GLO, de garantia de lei da ordem, seja editado e, de fato, materializado. Mas, contudo, nós, de fato, podemos esbarrar aí numa série de questões sofismáveis, inclusive, né, do ponto de vista do ego, da vaidade, que não deveria acontecer por parte de um gestor que está ali para comandar a coisa pública de acordo com o melhor interesse da coletividade, não de acordo com o seu melhor interesse. Mas, enfim, nada obsta disso acontecer e são cenas dos próximos capítulos, lembrando do episódio do governo Temer, se não me engano, 2018, onde nós tivemos, de fato, a decretação ali, 2017, se não me engano, a decretação do GLO no Rio de Janeiro, com intervenção das Forças Armadas, enfim, demandando, inclusive, a alocação de um contingente maior nesse sentido. E nós já temos assim, diversos estados no país que, independente de GLO, já contam com esse tipo de apoio. Eu posso dar aqui um exemplo claro de uma interlocução muito eficaz, muito eficiente entre Forças Armadas e Forças Policiais Estaduais no Mato Grosso do Sul, no estado fronteiriço, ali a região de Ponta Porã. Nós temos uma série de operações difundidas com a participação da Polícia do Exército, com a Polícia Militar, enfim, e sempre deu certo. Pois é, o Volok, a gente teve, como o Berlink lembrou muito aí, né? A gente teve em 2018 aí no Rio essa intervenção de forças de segurança, inclusive comandada essa operação pelo general Walter Braga Neto, que hoje inclusive está preso, né, sob acusação de tentativa de golpe de Estado. Eu me lembro que na época, né, mais ou menos ali em 2018, quando houve essa intervenção, estive no Rio de Janeiro e olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se dá para dizer que eu me senti seguro ali diante do cenário também em que foi transformado o Rio de Janeiro com aquela intervenção. É necessário, o governador falou em GLO, né, garantia da lei e da ordem e tudo mais, mas dessa vez a gente está vendo também umas cenas absurdas, até drones soltando bomba lá de cima, né? Porque, como foi bem dito pelo nosso especialista, a sensação que eu tenho é que os bandidos estão muito mais bem armados do que a própria polícia. Não sei se é uma sensação minha, posso até estar errado, me corrija se estiver errado, mas a sensação que eu tenho é essa, que os caras estão muito mais preparados que a polícia. E a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, eu acho que até vou fazer aqui um comentário, uma frase que eu acho que serve como reflexão para os especialistas, principalmente. A guerra aqui é o resultado de uma propina que não foi paga. Vocês conseguem ler? Como é que é? Peraí, deixa eu entender direito. Uma propina que não foi paga e aí por isso resolveram responder. A guerra. Aí eu me lembrei de um trecho daquele filme Tropa de Elite. Quem quer rir tem que fazer rir. É isso. É isso? A guerra é o resultado de uma propina que não foi paga. Uhum. Isso. Pois é, a gente continua acompanhando as imagens aí, estamos aqui mostrando, e você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pode participar com a gente aqui também da nossa enquete, ó. A gente está fazendo a seguinte pergunta aqui: você acha necessárias as operações das forças de segurança contra as facções criminosas no Rio de Janeiro? Aí a gente está perguntando aqui, como a gente está falando para o Brasil inteiro, falando para o mundo inteiro, por intermédio da internet aqui, as pessoas que responderam até agora... Síria Caixeta, 90% das pessoas estão dizendo que sim, são a favor, são favoráveis de intervenções violentas aí, forças de segurança contra a ação criminosa. As pessoas clamam por segurança pública no nosso país. Vou logo comentava ali, não é uma questão de hoje, de ontem, desta semana, da semana passada. Você, por exemplo, no Rio de Janeiro, assim como muitas vezes acontece aqui em Belo Horizonte, ou em Brasília, ou em São Paulo, você pensa 1000 vezes antes de sair de casa. Você para um carro, você pensa 1000 vezes na hora de abrir a porta de um carro, ou de chegar num carro, se tem alguém tomando conta, se tem alguém te olhando, se quando você está chegando em casa, tem algum carro te seguindo, algum carro suspeito parado. E o que é isso, afinal de contas? Isso é uma insegurança de forma muito generalizada. Me lembro de uns anos atrás,
de uma entrevista que eu vi de um especialista em segurança pública dizendo o seguinte: olha, quando se fala em crime, eu estou falando de 20 anos atrás ou mais, um especialista em segurança pública falando que, de um modo geral, se falava no Brasil sobre crime organizado, mas ele dizia, olha, crime organizado não, porque no dia que o crime se organizar, ele desce e toma a cidade. De certa forma, é o que tem acontecido, o que a gente vê acontecendo. A gente vê não só aí o Comando Vermelho, mas o PCC que está infiltrado. A milícia também, né? Hein? E a milícia? E a milícia? A milícia. Que comanda, onde o poder não está, né, cara? Exato. Bom, Exatamente. Então, é o que a gente vê hoje. Insegurança aqui em Belo Horizonte, né, André? Imagina no Rio de Janeiro essa sensação de impotência, de insegurança por lá, né? Agora, voltando um pouco para essa ação de hoje, a operação, eu volto aqui com o Berlink, Cantelmo Berlink. Essa operação, de acordo com informações da polícia, envolveu aí 2.500 policiais, também helicópteros, veículos blindados, os drones, como a gente já destacou aqui hoje, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista de segurança, essa estratégia, ela é adequada para áreas densamente povoadas, como foi o caso de hoje? Sim, querido. É a estratégia mais adequada com a alocação do maior efetivo disponível, com a alocação do maior material humano disponível. Infelizmente, dadas as características geográficas desses locais, inclusive dadas as características também de adoção de táticas de guerrilha, conforme nós temos na imagem aqui, ó, a utilização de barricadas, etc. e tal, não existe outra maneira de efetivar esse tipo de operação por meio de incursionamento a pé e com a utilização das viaturas blindadas, os chamados caveirões lá do Rio de Janeiro. E tudo isso com a grande dificuldade geográfica que a localidade impõe, em razão de termos ali regiões acidentadas, morros, matas. Inclusive agora, no fim da tarde, início da noite, nós tivemos a notícia de que indivíduos se embrenharam mato afora e que os policiais estavam incursionados. Inclusive, não sei se o Tempo News já teve acesso ainda, André e a turma toda, mas já tem informações rodando aqui nos nossos grupos de WhatsApp, nos grupos de polícia, né? Eu faço parte aqui de vários grupos policiais, de um áudio de uma policial pedindo socorro em determinado ponto do incursionamento, porque um colega havia sido baleado na cabeça, um colega policial baleado na cabeça. Ainda não temos informações mais detalhadas, mas enfim, quanto à pergunta, a estratégia é essa. A estratégia tem que ser de incursionamento com avanço, progressão, ocupação, dominação, avanço, progressão, ocupação, dominação. Só que um ponto interessante, né, relacionado a esse aspecto metodológico. Não adianta nada desenvolver uma operação dessa, com essa magnitude, com essa grandeza, né, e com certo nível de êxito, uma vez por 2 dias. Na verdade, isso tinha que ser uma agenda da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, corroborada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, dando respaldo e chancela para as forças de segurança com base em mandados de busca e apreensão, com base em mandados de prisão, enfim. Por quê? Porque é uma ação pontual nesse sentido, do ponto de vista de leitura social, gera uma sensação de segurança por um curto espaço de tempo e uma sensação subjetiva de segurança, porque, de certa forma, objetivamente, a exemplo aqui do nosso colega que está participando da entrevista, que mora lá no Rio de Janeiro, tem certeza que ele não está tranquilo em sair de casa amanhã, e ninguém vai estar tranquilo em ir para a escola e mandar a criança para a escola, abrir o seu comércio, etc. e tal. Então, isso tem que ser uma agenda, uma pauta reiterada. Essas operações precisam acontecer não com invencionismo, né? Não com caça às bruxas, sem qualquer tipo de tecnicismo, mas precisa ser, de fato, algo que esteja incutido na agenda governamental voltada para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas, o Berlink, posso fazer uma pergunta? Claro, à vontade. Sabe o que mais me impressiona? É que a bandidagem, ela tem tanta força no Rio de Janeiro, que a gente está falando de um complexo alemão, um complexo da Penha, que, por exemplo, você chega à Zona Sul e a determinação, a ordem das lojas, porque o comércio ele fecha assim de uma hora para outra, é uma coisa inacreditável. A ordem chega, a determinação chega,
para arriarem as portas. Isso no Leblon, Ipanema, Copacabana, etc. e tal. Eu não consigo entender a força que a bandidagem hoje tem no Rio de Janeiro, que ela passa por cima da polícia sem respeitar. Olha, estamos mandando, fechem as lojas. E fecham mesmo. Isso é inexplicável, eu queria entender. Isso não estou falando de hoje, não, tá? Isso já acontece há muito tempo. E você estava falando no dia seguinte, esse day after, como se diz, é o que mais me preocupa, porque amanhã é um dia normal. Quem vai ter coragem de sair na rua? Mas essa questão de arriarem as portas, assim, é uma coisa inacreditável e não é cinema, é real, não é ficção, não. Exatamente. Isso parte de uma análise de profunda estruturação do crime organizado no Rio de Janeiro. E aí nós tocamos num ponto altamente sensível que envolve, inclusive, fatores reais de poder. E o que seria isso? O crime organizado, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no estado de São Paulo, e eu vou mais uma vez pedir licença para não ficar falando nome aqui de facção criminosa, porque eu não vou dar repercussão aqui para marginal, mas olha só, ganharam um nível de capilaridade financeira, estrutural, ao ponto, inclusive, de existirem investigações pautadas por aferição de eleições, onde membros de organizações criminosas exercem mandato, membros de organização criminosa que tentam concurso público para exercer outras atividades persecutórias. Enfim, nós ainda não temos um diagnóstico sólido porque, de fato, as autoridades públicas, com todo respeito, não tiveram ainda a coragem de se propor ao enfrentamento de todas essas questões para, de fato, pontuar e diagnosticar o nível. E se já tem, de certa forma, isso, talvez por uma adequação do discurso político não deixam vir à tona, mas o nível de profundidade e inserção das organizações criminosas em entes estatais, figuras estatais, e a exemplo também da milícia. A gente não pode deixar de levar em consideração que, infelizmente, é formada por quem? Por quem deveria nos proteger, por quem recebe o treinamento para proteger a sociedade, mas por um desvio moral, um desvio de caráter, uma sedução por parte do crime organizado acaba compondo esse tipo de ecossistema da delinquência, essa subcultura delinquente, conforme a criminologia trata. É lamentável, tudo isso muito lamentável, e inclusive servindo o Brasil como referência negativa e chacota mundial em matérias no The Guardian, The New York Times, enfim, diversos jornais já agora difundindo essa questão da guerra ao tráfico e que, obviamente, acaba relativizando uma série de conceitos e influenciando, inclusive, em aspectos econômicos do nosso país. Tá certo. Berlink Cantelmo, especialista em segurança pública, agradeço muito a sua participação conosco na edição do Tempo News de hoje. Muito obrigada, viu? E até uma próxima. Eu que agradeço, pessoal. Sempre às ordens de vocês, viu? Parabéns pelo protagonismo e pelo programa. Muitíssimo obrigado. Agradeço também ao Bruno Voloche, que está com a gente aqui, ficou participando do Rio de Janeiro, ele que faz as coberturas de esporte aqui, mas hoje entrou para falar de um outro assunto que também vem da cidade maravilhosa. Ô Bruno, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, participar dessa força para a gente aqui aí do Rio, beleza? Imagina, André, foi um prazer, um ótimo programa para vocês aí. Espero que a gente possa respirar melhor a partir de amanhã. Uma boa noite a todos aí. Boa noite, com certeza. E ó, vamos contar com você outras vezes aqui, viu? Depois da primeira vez é assim, a gente anota o telefone aqui e deixa anotar. Sempre à disposição. Obrigado. Espero para falar de coisas boas também, né? Vamos lá. Próximo é isso aí.